Queridos irmãos, hoje nós temos o início da primeira carta de São Paulo a Timóteo, aliás, segunda carta de São Paulo a Timóteo. E nós temos aqui um pequeno resumo antes, né? Uma introdução. Provavelmente esta carta é a última carta escrita por São Paulo antes do martírio. Ele não está mais realizando aquelas viagens missionárias, ele não está mais fundando comunidades, ele não mais está atravessando os mares, ele está preso, ele mesmo diz na carta, né? Eu, prisioneiro de Deus. De fato, ele está preso fisicamente, abandonado por muitos, acorrentado em Roma, sabe que a morte se aproxima, e mais adiante até ele dirá, né? Quanto a mim, estou para ser oferecido em sacrifício. São palavras de um homem que já enxerga aquilo que lhe vai acontecer, vai morrer. E por isso essa carta possui até um peso, um tom de um testamento espiritual. Paulo escreve e chama Timóteo como seu filho na fé. Não para transmitir uma estratégia pastoral, faça assim e tal, não, mas para falar daquilo que realmente importa quando alguém está diante da eternidade. Não quer discutir estrutura, ele quer falar para Timóteo e para a comunidade, e aqui ele começa a carta, né? Reaviva o dom de Deus que está em ti. Talvez isso também é para nós, né? São Paulo mandando essa carta para nós. Olha, reaviva nessa manhã, reaviva o dom do Espírito Santo, reaviva o dom de Deus que está em ti. E São Paulo não está escrevendo por um pagão, ele não está escrevendo por uma pessoa herege, né? Ele está escrevendo para Timóteo, um bispo da igreja, um homem escolhido por Deus, não é qualquer um, é um discípulo fiel. E mesmo assim ele está dizendo, olha, reaviva o dom de Deus, porque existe um perigo iminente para aqueles que já encontraram o Cristo. E não é um pecado escandaloso ser um pecador público, é algo muito mais silencioso, é este esfriamento que vai diminuindo o ardor da alma, a chama que vai diminuindo e já não aquece mais, já não ilumina mais, já não incendeia. A gente continua rezando, mas a gente vai perdendo pouco a pouco a fome. Nós vamos servindo a Deus, mas pouco a pouco vamos perdendo aquele ardor, vamos perdendo a paixão, o desejo pelas coisas do céu, o desejo pelas coisas sobrenaturais, sem aquele encantamento que antes nos movia no começo. E pouco a pouco a vida espiritual ela vai se tornando rotina. Não é a ausência da graça, mas é permitir que o fogo, aquele fogo do Espírito, vai se transformando em brasa. E por isso São Paulo ele está dizendo a Timóteo, meu filho, toma cuidado, reaviva o dom que existe em ti. E todos os dias nós devemos dizer para nós, né? Levantar, acordar, eu preciso reavivar este dom hoje, porque ele pode esfriar. É o dom que Deus já colocou em mim. Eu preciso reavivar a minha fé, porque pode esfriar. Eu preciso reavivar a minha esperança, porque pode esfriar. Eu preciso reavivar em mim este dom, porque pode esfriar. Pode esfriar. E se eu não aquecer, esfria. Se eu não colocar lenha nisso, esfria, apaga. Por isso que a vida espiritual é algo que precisa ser cultivado todos os dias. Se para, se esfria. Se para, se esfria. O fogo ele cresce quando existe oferta. É a maior lenha que você pode colocar dentro de um fogareiro espiritual é a oferta de vida. São Paulo ele diz a Timóteo assim: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Isso que diz na carta hoje, né? Porque o fogo ele não cresce no conforto, ele cresce na oferta de vida. A lenha que alimenta a chama da santidade é a própria entrega da vida.
é a sua vida entregue. E por isso, santos, eles nunca foram acomodados, eles foram pessoas consumidas. E aqui entra o testemunho extraordinário dos mártires que hoje celebramos. São Carlos Lwanga e seus companheiros, jovens africanos da corte real de Uganda, que poderiam ter salvado a própria vida, bastava negar a fé, abandonar a pureza. Estes jovens, eles eram insinuados pelo rei a dar-se sexualmente para ele. Bastava ceder às exigências do rei de Uganda que eles não seriam mortos. Era só negar a Deus e aceitar o que o rei pedisse, mas eles preferiram o fogo do martírio ao fogo da infidelidade. E enquanto, o testamento deles é muito bonito, porque enquanto eles caminhavam para a execução, eles cantavam, eles encorajavam uns aos outros, porque eles haviam compreendido uma verdade que muitos de nós ainda estamos aprendendo. A vida não foi feita para ser conservada. O nosso descanso é se doar a Deus. Ela foi feita para ser oferecida. E é justamente por isso que a chama destes continua viva. A chama desses santos, né? Nós estamos aqui depois de 100 anos celebrando estes santos. A chama deles continua acesa. Porque o fogo da fé aumenta quando existe algo para sacrificar. Uma vida sem sacrifício produz uma fé fraca. Uma vida oferecida, sacrificada, produz santidade. E quem reaviva a chama, deixa de ter medo da morte. São Paulo, ele diz no final do texto de hoje: eu sei em quem coloquei a minha confiança. Ele não diz assim, né? Eu sei de muitas coisas, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho aprendido muitas coisas, eu tenho as respostas, porque talvez ele tivesse mesmo. Não, ele diz: eu sei em quem coloquei a minha confiança, porque a fé madura não existe em conhecer tudo. Não consiste nisso. Consiste em conhecer alguém, e este alguém é Cristo. Paulo está prestes a morrer, não está desesperado, ele está preso, mas a sua esperança não está nas circunstâncias, está em Cristo. E aqui encontramos o sinal mais claro de uma chama acesa, quando a alma deixa de viver apenas para as coisas desta terra, quando o céu se torna mais real, quando Cristo se torna o dom mais precioso, quando a eternidade se aproxima do coração, então o medo vai perdendo a força, a cruz vai ganhando sentido, o sofrimento vai ganhando sentido, e a oferta da própria vida vai se tornando cada vez mais possível. Hoje, São Paulo, ele não nos pergunta das nossas atividades, não nos pergunta dos nossos projetos, não nos pergunta quantos anos de caminhada nós temos na igreja. Ele pergunta para nós: a chama ainda está viva? Ainda existe dentro de nós aquele fogo que nos fez dizer sim a Deus? Ainda existe aquele desejo de santidade, aquela fome de Cristo, aquela disposição de oferecer o tudo? Os mártires de Uganda não morreram para conservar uma chama morna. Eles morreram porque dentro deles ardia um fogo que o mundo não consegue apagar. Peçamos hoje aquilo que São Paulo pede a Timóteo: Senhor, reaviva o dom que colocastes em nós, reacende a fé, reacende a esperança, reacende este dom. Faz de nós não apenas cristãos que conservam uma chama, mas, e isso nós não podemos esquecer, faz de nós discípulos que incendeiam o mundo, porque nós nascemos para incendiar, não para conservar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.